Meus caros, vivam, espero que me estejam a ouvir bem. É verdade, foi hoje o primeiro dia do debate na generalidade do Orçamento de Estado para o ano que vem, para 2025, e, sem mais demoras, vamos comentar a intervenção magistral, como sempre, de André Ventura numa interpelação ao Primeiro-Ministro. Vamos comentar a cada momento em que ele faz uma pausa. Ora, vamos lá. Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si, aos membros do Governo. Apenas uma precisão, Sr. Presidente, que é esta. O regimento diz que, depois de intervir o Sr. Primeiro-Ministro nesta Casa, deve falar o primeiro partido da oposição. Há uma nota que é preciso ser dada. O PS deixou de ser o partido da oposição. É o partido que sustenta o Governo em Portugal. E por isso, talvez, Sr. Presidente, num futuro próximo deste Governo de Bloco Central que sustenta o Orçamento do Estado, fizesse sentido começar pelo principal partido da oposição, que é o Chega, verdadeiramente. E aqui a primeira farpa, realmente, temos que dizer a verdade, o PS devia ser oposição e devia ser o principal partido da oposição, uma vez que tem mais deputados do que o Chega, ainda até ver, não sabemos durante quanto tempo, não muito. Mas a verdade é que, como ele abdicou de ser oposição, como ele suporta o governo, como temos ao fim e ao cabo um governo de bloco central de interesses, PS e PSD, D quer dizer disfarçado, como sabem, portanto temos os dois PS, o verdadeiro e o disfarçado, portanto ele abdicou de ser oposição. Ora, se o PS abdica de ser oposição, quem mais é que vai ser oposição? Quem é o principal partido da oposição? Obviamente que é o Chega. Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, não podia começar este debate orçamental sem me referir aos polícias e às forças de segurança que se encontram neste Parlamento. Estavam lá em cima, na galeria de cima, na terceira. Primeira, segunda, terceira. Que aqui vieram depois de uma semana em que foram achincalhados por uma parte do país, em que foram achincalhados por uma parte da opinião pública e, sobretudo, achincalhados por uma parte da opinião publicada. Publicada, ou seja, a comunistação social, como eu lhe chamo. A comunistação social, pois ela é de esquerda, todos os jornalecos, opinecos, badamecos, são de esquerda, comentecos, portanto, se não forem de esquerda não arranjam emprego, não é? São raríssimos aqueles que não são de esquerda, podem-se contar pelos dedos de uma mão, entre centenas e centenas de pivôs, jornalistas, jornalecos, aquela gente toda. Bem, haverá 3 ou 4 de direita que ainda se mantêm ao ativo porque não tem havido coragem para os expulsar, para os desempregar. Bom, mas realmente, acima de tudo, foi a opinião publicada, pois eles fizeram inclusivamente comparações entre as duas manifestações, mas de uma forma muito manipuladora, como sempre, quer dizer, ao nível do alto, umas visões aéreas, em alguns momentos em que a manifestação contra a polícia teve mais gente ali congregada, nos pontos fulcrais, onde havia engarrafamentos, e depois ao nível do solo, em que só se viam meia dúzia de cabeças do nosso lado, do lado da manifestação do Chega. Portanto, quem visse as televisões, seja qual fosse o canal, iria sempre ser iludido. A sua mente iria ser manipulada pelas imagens que foram sucessivamente tiradas por drone, num caso, e ao nível do solo, por outro, para não se ver a extensão dos nossos manifestantes e dos nossos simpatizantes. Mas continuando. Nós não temos dúvidas. Estes homens e mulheres estiveram do lado certo e hoje, perante o país, é o dia de o dizermos. Eles estão do lado certo da história, eles defendem-nos, ao contrário da maior parte que os acusa de traição. É verdade, a maior parte daqueles partidos da esquerda e da extrema-esquerda e aquela população que gosta de não trabalhar naqueles bairros problemáticos em que as cortinas, as persianas se levantam às 3 da tarde, bem sei que as mulheres saem de madrugada, é verdade, mas por algum milagre, depois até às 2, 3 da tarde as persianas estão fechadas e isto chamaram-me a atenção e disseram-me, vá lá ver se é verdade ou se é mentira, e eu fui ver. E
realmente, nos casos em que eu vi, assim é. Até para aí por volta da 1 da tarde nós temos as persianas baixas e depois lá para as 2 já começam a abrir. E não são as senhoras, porque essas estão a trabalhar duro desde as 5 da manhã, muitas vezes sem transporte para as levar aos seus locais de trabalho. Bem sabemos que a maioria destas senhoras faz limpezas, são trabalhadoras da higiene e têm que se deslocar muitas vezes muitas centenas de metros para não dizer quilómetros, porque encontram dificuldade em arranjar transportes públicos e mais a essa hora. Pois elas trabalham, mas há muita gente lá em casa que não. Mas estão nas manifes. Mas ontem, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo decidiu fazer uma reunião sobre esta matéria dos tumultos que alastram no país. Foi reunir com os polícias? Não. Foi reunir com as forças de segurança? Não. Foi reunir com os moradores que se sentem afetados pela violência? Não. Foi reunir com homens como Mamadou Ba, que chamou bosta à bófia. Que disse que os polícias e o homem branco deviam ser aniquilados. E temos um governo do PSD, um governo de centro-direita, que deveria, perante a violência, perante toda a violência, devia dar um sinal inequívoco ao país. O sinal era este: ao lado da polícia, contra os bandidos. Fizeram o contrário nestas reuniões que aqui estão e que o país todo pode ver. Fizeram o contrário perante o que aqui está. Bom, a seguir Montenegro veio dizer que também já reuniram com a polícia, mas não negou que tivessem reunido com esse tipo, cujo nome eu até estou impedido de dizer, não consigo moralmente soletrar aquelas sílabas de tão mazinho que aquilo é. Realmente, bosta da bófia, polícia bom é polícia morto, é preciso matar o homem branco, tudo isso aquele indivíduo disse e, pelo que eu sei, até agora nada lhe aconteceu. Entretanto, se alguém tiver a aleivosia de dizer, olha, se calhar se a polícia disparasse mais vezes era capaz de ser melhor, é claro, não é uma grande afirmação, não é a melhor afirmação do nosso líder parlamentar, mas é evidente que foi num contexto até irónico, porque ele logo anteriormente tinha dito, atenção, não sei se posso dizer branquear, ainda se pode dizer branquear ou já é considerado racismo? Portanto, estávamos num registro de ironia, de humor, embora se possa considerar um pouco humor negro, é verdade, mas é um contexto sarcástico, de humor, de irónico, pois parece que não quiseram ver isso, pegaram só nas palavras e retiraram-nas do contexto, como muito bem disse o nosso líder parlamentar hoje. No entanto, este senhor disse aquilo que disse, que o polícia bom era o polícia morto, que era preciso matar o homem branco e que a bófia era uma bosta e nada lhe aconteceu. É isto que nós temos que perceber, é isto que temos que ver, como é que a comunicação social, ou comunicação, como eu digo, social, está completamente contaminada e tenta manipular o cidadão incauto, não dando o devido peso e o devido relevo a ambos os casos. Um está completamente ignorado e o outro fizeram de uma formiga um elefante. Mas não vão ter sorte. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que hoje está aqui para falar de orçamento, mas o país quer saber o que é que vai fazer com todos estes acontecimentos e ainda ontem, mais 10 carros incendiados em Benfica, com os 22 suspeitos à solta neste país em que está tudo à solta. Mas à liberdade continuam aqueles que andam a destruir os nossos bens, a ameaçar. À solta não está o Tiago. O Tiago é um motorista de autocarro, é um motorista que está queimado na cara, no corpo e nas pernas. Esse não está em liberdade. Quem estão em liberdade são os bandidos. Esses estão em liberdade. E o governo devia estar ao lado destes homens e mulheres que defendem a ordem e a segurança. Porque o Tiago não está em liberdade.
e vê-se a cara de profundo desconforto do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e o Ministro dos Assuntos Parlamentares, muito agastados, porque realmente as palavras, quando são certeiras e quando são verdadeiras, elas doem. E doem mesmo. E aqui não há que rir. É verdade, o motorista está todo queimado, nunca mais vai ter uma vida normal, vai sofrer não sei quantas operações a correr bem e, enfim, quem o fez isto continua a monte, não sabemos quem foi. Foram 9 indivíduos, 9 criminosos, 9 bandidos, não temos medo de os chamar pelos nomes, que apareceram do nada na última paragem daquela linha. Era 1h da manhã, era a última paragem. O motorista estava a preencher os papéis e entra-lhe um coquetel Molotov pela sua janela adentro, estava aberta, para o seu seio, para o seu colo. Como é possível? O homem imediatamente começou a arder, saiu dali para fora, uma coisa que nem se pode sequer imaginar o que terá acontecido e as dores daquele homem que não fez mal a ninguém, não era polícia sequer, não matou ninguém, não conhecia o outro cidadão que foi morto, não tinha nada a ver com nada. Como é que 9 energúmenos saem do nada, estão à espera dele há não sei quanto tempo para lhe fazerem este mal, para lhe provocarem esta dor que vai continuar a acompanhá-lo o resto da vida? São ou não são criminosos? Mas querem comparar esta gente que pratica estes crimes com pessoas normais, como ainda hoje eu ouvi do Primeiro-Ministro? Nós temos é que incluir todos, mas todos o quê? Ó Montenegro? Um bandido, 9 bandidos que quase mataram um homem e que o desfiguraram para toda a vida, quer compará-lo com o cidadão que sai de sua casa de manhã cedo para ir trabalhar, volta ao fim do dia cansado para conseguir granjear alimentação e uma vida minimamente capaz à sua família? Quer comparar os dois? Não há cá inclusão nenhuma. Uns são bandidos e deviam estar na prisão. Quem fez isto, ou o Tiago, ou o motorista, devia estar na prisão. Não temos que lhe bater palmas, não temos que o incluir de coisa nenhuma. Temos que punir esta a sua atividade, este seu crime perpetrado por 9 energúmenos que nunca saberemos quem foram, porque eles vinham com as caras tapadas, como é óbvio. O que é que faz Montenegro relativamente a esta vítima de terrorismo, que isto é um ataque terrorista, não digam que não é, porque é. O que é que fez Montenegro? Nem sequer foi visitá-lo ainda. Se fosse um bandido qualquer, até tirava fotografias com ele, o atual presidente de qualquer coisa, que eu nem vou dizer o que é. O Tiago está num hospital à espera que alguém lhe dê uma palavra de que vai fazer alguma coisa por este país. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, veio a esta Câmara dizer que este é o orçamento possível. O orçamento PSD-PS, que ficará para a história como o início de um novo bloco central, Não é bem assim, diz Pedro Nuno Santos ou Maserati, como queiram. Não é bem assim. O orçamento não é o nosso. Há ali umas coisitas. Olha, por exemplo, o logotipo em cima. O nosso aparece PS. E neste orçamento, embora seja igual, aparece em cima uma sigla diferente. É nem mesmo o PS, pois claro, mas aparece um D. E já sabemos que o D é ou disfarçado, ou disforme, ou outra coisa qualquer. Central em Portugal. Mas há um dado que sim é curioso. É o orçamento que continua a mesma lógica de dar com uma mão e tirar com a outra. Porque, na verdade, era importante que os portugueses soubessem que o que vamos dar em IRC, que não damos, em IRS jovem, é o que lhes vamos sacar em impostos indiretos e sobre o consumo. Por isso mesmo, o Governo prevê mais 700 milhões sobre os combustíveis a sacar aos portugueses. Por isso mesmo, o seu Governo descongelou 3 vezes a taxa de carbono sobre os combustíveis. Ou seja, nós no orçamento não aumentamos impostos. Pois não, porque os aumentamos antes e vamos sacar aos portugueses antes de vir ao orçamento do Estado. É essa a lógica. Eu penso que toda a gente sabe o que é que se está a referir André Ventura. Aumentaram 3 vezes, ou seja, descongelaram por 3 vezes uma taxa intrínseca dos combustíveis, que se chama a taxa de carbono, que foi inventada pelo governo socialista quando os combustíveis estavam muito baixos. O Estado não arrecadava dinheiro suficiente e portanto, inventou-se uma taxa de carbono, chamou-se carbono, porque as alterações climáticas dão para tudo e, sobretudo, dão para aquilo para que foram criadas, para se meter uns bons milhões ao bolso todos os anos. Olha, neste caso são 700 e tal milhões dos impostos sobre os combustíveis.
combustíveis. Mas dizia eu, os combustíveis entretanto subiram e Costa congelou um pouco essa taxa de carbono. Pois agora que voltaram a descer, Luís Montenegro já subiu por 3 vezes. Para quê? Para que mesmo que os combustíveis baixem bastante, o português tem que pagar o mesmo e os cofres do Estado têm que ficar recheados na mesma. Se não é pelos impostos todos sobre o combustível, pois é preciso arranjar mais uma taxa, a tal taxa de carbono, que serve justamente para meter mais uns 500 milhões, salvo erro, acho que é isso, por ano para os cofres do Estado, que depois esse dinheiro vai ser distribuído, já vamos ver por quem, mas muito dele por quem não quer trabalhar. Essa a lógica. É sacar primeiro e depois vir dar dinheiro. Prevêem que os portugueses vão fumar mais e beber mais álcool. Por isso lhes sacam mais impostos. Dizem que vão aumentar o consumo de combustíveis. E por isso o que é que fazem? Diminuem-lhes a carga fiscal? Não! Sacam mais impostos a quem tem que conduzir e a quem tem que trabalhar. É a mesma velha lógica de sempre. Sacar a quem trabalha para distribuir a quem não faz nada, igualzinho ao que o PS fez durante o seu tempo. Por isso é um orçamento socialista distraído, socialista disfarçado, socialista desvirtuado e lá está, mais uma vez, o ar de incómodo do triunvirato da Troika, a Troika do PS disfarçado, que não gosta de ouvir as verdades, mas olha, paciência, é a vida, o que é que devemos de fazer? Fazemos as coisas como fazemos, pois então temos que ouvir as consequências do que fazemos. Senhor Primeiro-Ministro, o Chega apresentará nesta Câmara, neste Orçamento do Estado, 2 propostas, que gostava de saber se terão ou não o aval da maioria. O Chega vai propor, como o Sr. Primeiro-Ministro defendeu, a descida de 2%. Obrigado, Sr. Deputado. Uma interpelação à mesa. Foi André Ventura, como viram, foi cortado o microfone, porque há um prazo limite agora em que o microfone se corta automaticamente, depois de chegar àqueles segundos de tolerância e, portanto, André Ventura desta vez não conseguiu explanar as 2 medidas, mas vai fazê-lo mais à frente, não neste vídeo, mas num próximo. Entretanto, ele pede uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e vamos ouvir que também tem a sua piada. Interpelação à mesa, Sr. Presidente. Eu não creio que seja a sua avaliação se eu me desviei do objeto da minha intervenção ou não. Não é sua. Não é sua. Porque o Sr. Presidente da Assembleia ainda não foi eleito Presidente do Chega. Ainda não foi. Ainda não foi. E, portanto, não sabe se nós nos desviámos do assunto ou não. Eu disse exatamente o que queria dizer. Mas como já estou habituado à censura nesta casa, deixe falar. Ora, é isto mesmo. Esta intervenção foi mais uma pedrada no charco, mais uma lança em África. Fez toda a diferença, como fazem todas as intervenções de André Ventura. Umas arrebatam mais palmas logo de início, outras, enfim, são mais sérias e depois no final. Não quer dizer que as outras primeiras também não sejam, mas enfim, são num tom, digamos, menos arrebatador, mas o conteúdo está lá sempre. De uma forma ou outra, André Ventura consegue dizer tudo o que quer, retirando agora esta pequena mínima observaçãozita que foi os 2 segundos que faltaram para terminar a sua locução. Bom, de qualquer maneira, 99,9% do conteúdo foi transmitido, toda a gente percebeu, está aqui. Eu penso que comentei rapidamente também para não ser muito fastidioso e cá fica, se quiserem, puxem para trás, ouçam outra vez, não os meus comentários, que não são muito ilustrativos, mas sim a locução, a intervenção de André Ventura, hoje, no primeiro dia do debate do Orçamento Geral do Estado, ainda na parte da generalidade. Um grande abraço a todos e até amanhã.